Rapaziada, vamos conversar uma parada aqui. O Fluminense vai pegar o América no dia 19 no Maracanã. O maior problema é esse. O Fluminense pega o América no Maracanã dia 19, um sábado, às 18h30. O Vasco conseguiu uma liminar para jogar no Maracanã no dia seguinte. O gramado do Maracanã tá igual o campo de pelada aqui perto de casa. Todo esburacado. Tá um lixo aquele gramado. Eu não sei, cara, antes da reforma do Maracanã, o Maracanã passou por várias reformas, Pan-Americano, Olimpíada, Copa do Mundo. Então o Maracanã foi sendo transformado até morrer na Copa do Mundo, né? Aí que foi destruído mesmo. É outro estádio. Eu sempre acho isso. Você não vê problema no gramado do Morumbi. Morumbi, o estádio grande, com uma grande capacidade, mas ele não tem aquela cobertura, né? Já o Maracanã antigo, ele tinha uma cobertura, sempre teve, desde a sua construção, mas era uma cobertura mais recuada. Então tinha a ação do sol sobre o gramado do Maracanã como a ação do sol no gramado do Morumbi. Desde que passou por essas reformas, eu vejo muita sombra no gramado, e sombra para o gramado é muito ruim. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, faz sol, faz chuva, cada vez está mais louca a temperatura aqui no Rio de Janeiro. Você faz um calor danado, daqui a pouco cai um pé d'água, é bem tropical aqui no Rio de Janeiro. E a ação do sol é importante para o gramado, não sei, pode ser que eu estou falando aqui uma besteira, porque eu não estudei para isso. Eu estudei História, sou formado em História, mas não sou entendedor da ação do sol sobre o gramado. Mas que ficou estranho o gramado do Maracanã desde que reformaram o estádio, isso sim. Não era assim antigamente, né? E tinha jogo quarta, domingo no Maracanã, Botafogo jogava no Maracanã, Fluminense jogava no Maracanã, Flamengo, Vasco, os grandes jogavam no Maracanã, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro. Depois o Botafogo também passou a jogar no Caio Martins, o Flamengo jogava... Quando utilizava a Gávea, o Fluminense utilizava as Laranjeiras, o gramado do Maracanã tinha um pouquinho de descanso, mas era constante. O Campeonato Brasileiro, então, times grandes jogavam no Campeonato Brasileiro sempre no Maracanã. Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Hoje não comporta, hoje não aguenta o gramado. E a única alternativa, eu enxergo assim, a única alternativa atual para o Maracanã é fazer o que o Botafogo fez com o Engenhão, que o Palmeiras fez com a Allianz Parque, que o Atlético Paranaense fez lá com a arena deles, a arena lá do Furacão. Botar grama sintética. Uma vez eu fui convidado lá no Maracanã para dar uma olhada no gramado, esse negócio todo, daí a pessoa que me convidou falou que o gramado do Maracanã seria um gramado híbrido, mistura de gramado sintético com grama natural. Disse que ia implantar, que era o gramado que seria utilizado na última Copa do Mundo, lá no mundo, no Catar. E parece que não deu certo. Grama natural, pelo ritmo de jogos, Vasco colocando liminar, jogando um dia após jogo. Cara, para você ver, quem é mais antigo aí, tem uns pessoas como eu, tá cheio de coroa aqui no canal. Cara, a gente ia pro Maracanã, meio-dia, eu ia pro Maracanã, meio-dia, 1h da tarde, o portão abria 1h da tarde, por aí. A gente ia para assistir os aspirantes, depois o time de júniores jogar. Tinha um jogo antes do time profissional, então havia 2 jogos no mesmo dia. Um jogo, você ia cedo pro Maracanã para ver a garotada jogar antes. Hoje não tem como. Pô, o estádio é o mesmo, fica no mesmo, aliás, o estádio fica no mesmo lugar. Não é o mesmo, mas fica no mesmo lugar. Grama, continua sendo grama em todo lugar do mundo, desde a fundação do mundo, grama é grama. Mas o Maracanã não aguenta 2 jogos seguidos no mesmo dia. Como é que eles faziam aí? Vocês deixam nos comentários e falam, rodada dupla. Quando eu era moleque, até um pouquinho mais recente, havia rodada dupla no Maracanã. Jogava Flamengo e Olaria, depois jogava Fluminense, Bom Sucesso, no outro horário. Daí não tinha pancadaria, tudo bem, a torcida do Flamengo saía, chegava a torcida do Fluminense, rodada dupla no Maracanã, mas o gramado hoje do Maracanã não aguenta o Fluminense jogar no sábado e o Vasco jogar no domingo.
Não tem condições. E no dia 24, o Fluminense joga no dia 19, o Vasco joga no dia 20, com a liminar, contra o Atlético Mineiro. E o Fluminense vai jogar no dia 24 contra o Olímpia. A preocupação do Fluminense é o estado do gramado no dia 24. Depois desses dois jogos, no dia 19 e no dia 20. Como é que vai ficar o estado do gramado no dia 24? Essa é a maior preocupação. Ou o Fluminense toma vergonha na cara e constrói o seu estádio, como o Atlético Mineiro fez, chama uma empresa grande, mobiliza os sócios torcedores. O Fluminense está chegando aí na casa de 70 mil sócios torcedores. Chega um número grande, 100 mil sócios, cada um forma nova modalidade de sócio-torcedor, que é toda aquela contribuição vá direto para a construção do estádio, chama uma grande empresa para dividir os custos, construir o estádio, fazer como outros grandes clubes aqui do Brasil fizeram também, parceria com grandes empresas, para que essas empresas lucrem com shows. O Fluminense fique somente com a bilheteria dos seus jogos e essa empresa fique com a bilheteria de shows e coloque também um gramado sintético, porque também não vai comportar show e jogo de futebol. Tem que ter, a Allianz Parque tem grama sintética por causa de quê? Né? Porque o Palmeiras gosta, porque o estádio Allianz Parque comporta shows. E você não tem como fazer uma estrutura de shows com grama natural, você mata o gramado. Você tem que botar uma grama sintética. Como também na arena do Atlético Paranaense e agora no Engenhão. Eu moro perto do Engenhão. Eu moro perto, vou a pé pro Engenhão, se eu quiser. Mas lá tá tendo show direto. E a grama não tem problema, porque a grama é sintética do Botafogo. O Botafogo tá ganhando seus jogos, leva dificuldade pro adversário. Quando joga, né, caiu no tapetinho já era, não é a música que o Botafoguense canta? Bota um tapetinho pro Fluminense, bota um tapetinho no Maracanã, aí bota Vasco pra jogar lá. Bota Volta Redonda, Goitacás, Nova Cidade, Bangu, Olaria, tudo para jogar no Maracanã com a grama sintética. O tapetinho ficou ruim, bota o outro lá no lugar, cola outro no lugar, planta lá, sei lá como é que faz, grama sintética. Mas não tem como ficar do jeito que tá. Bota o Vasco perturbando, o Vasco acha que tem direito, é uma concessão pro Fluminense e pro Flamengo, em que o Fluminense paga os custos, luz, água, telefone, internet. Não só o Fluminense como o Flamengo. Tem todo esse custo. Mesmo assim, vai um juiz lá, o Vasco tem direito a jogar, o bem público. O estádio o Flamengo não construiu. O estádio o Fluminense não construiu. Quem construiu o Maracanã foi o Estado. Então o Vasco tem direito a jogar no bem do Estado. Porque o estádio não é do Fluminense. E também não é do Flamengo, como também o Engenhão não é do Botafogo. O Engenhão é uma concessão da prefeitura, né? Que eu acho que é da época do César Maia, que concedeu. O Fluminense quase pegou o Engenhão. O nome do estádio era João Avelange, quando ele foi construído. Aí, numa movimentação inteligente lá do César Maia, que é botafoguense, acabou caindo na mão do Botafogo, e também o Fluminense parece que não fez questão de ter. Mas o Fluminense, já que não tem como brigar com essa politicagem toda, que Fluminense construiu seu estádio para 40 mil pessoas, 45. Pô, o Olímpia joga no Defensores del Chaco, cabe 45 mil pessoas no Defensores del Chaco, camaradas são 3 vezes campeões da Libertadores. E outros clubes aí, para que um estádio de 70, 60 mil pessoas, os custos são maiores, muito maiores, para um estádio de 40, 45, o Fluminense tem que ter vergonha na cara, construir um estádio na Barra, aonde for, mas esse é o próprio estádio, arrumar parcerias para que o estádio seja construído. Não cabe nas Laranjeiras, é apertado, não tem como construir um estádio para 40 mil pessoas nas Laranjeiras, ou o Mário não quer, ou a vizinhança não quer, ou o Cristo Redentor não quer. Cara, passeio, constrói em outro lugar, porque não pode ficar essa novela todas as vezes que tem essa situação, o Vasco brigando na justiça para jogar no Maracanã e a gente pagando alto e caro pelo estádio. Ainda bem que o time está bem. Ainda bem que todo jogo do Fluminense dá no mínimo 30 mil torcedores. Antigamente dava 15 mil, os 15 mil de sempre. Hoje em dia não, a gente coloca no mínimo 30 mil. Então a gente prejuízo com o Maracanã, agora a gente não tem. Mas o prejuízo técnico com gramado ruim, esse que é o problema. Você jogar numa Libertadores contra o Olímpia, um adversário que não tem a qualidade técnica, que vai jogar no chuveirinho, ganhou do Flamengo 3-0 na bola alta. Vai apostar também em cima do Fluminense isso. Mas na bola no chão, que a gente sabe tocar a bola,
que a gente tem 70%. Quem vai ter 70% de posse de bola somos nós. O maior prejudicado com a qualidade do gramado somos nós, porque nós botamos a bola no chão. E aí, por causa dessa situação do Vasco, o Fluminense vai ser prejudicado no dia 24, contra o Olímpia do Paraguai, jogando em casa, precisando fazer o resultado. Cara, o Fluminense tem que fazer alguma coisa. Ou o Mário fazer, ou o próximo presidente. Forma de Laranjeiras. Mas para jogo grande vai ter que procurar outro terreno, construir um outro estádio, parcerias, grama sintética no Maracanã. Aí bota grama sintética no Maracanã e joga todo mundo lá, até o meu time aqui de pelado aqui do bairro. Deixa o like e sua opinião, que é importante. Até o próximo vídeo.